Olá a todos. Queria agradecer a presença de vocês e principalmente aqui dos nossos debatedores, né, que todos colaboradores da ONG Obesidade Brasil, a ONG está fazendo hoje para a gente falar um pouquinho de tratamento clínico de obesidade, dos 3 pilares do tratamento, né? A clínica com remédio, com medicamento, a parte Eu vou começar primeiro com o Fábio. O Fábio é especialista em endocrinologia e metabologia, mestre em ciências da saúde pela Universidade Estadual de Pernambuco, médico do departamento de endocrinologia da Universidade Estadual de Pernambuco e preceptor da residência em endocrinologia e metabologia do Instituto de Medicina Integrada de Pernambuco. A Raquel Freire, ela é nutricionista clínica especialista em emagrecimento e obesidade, mestre em Ciências de Alimentos, doutor em Bioquímica e Imunologia, tem um pós-doutorado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, coordenou a equipe de terapia nutricional e cirurgia bariátrica, especializando no tratamento de obesidade grave. O Marcos Moraes é graduado em Licenciatura de Educação Física pela Universidade do Estado do Pará, mestre em Ciências Endocrinológicas pela Unifesp, especialista em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, educador em Diabetes pela International Diabetes Federation, tá? Então, uma alegria tê-los aqui, e, principalmente, né, a gente tem uma representação de cada parte do nosso país, eu acho que isso que é o mais importante. Então, eu vou começar com o Fábio, né? Boa noite, André, obrigado pelo convite. Imagina, eu queria ressaltar a todos, né, que um dos objetivos da ONG Obesidade Brasil é conscientizar as pessoas de que a obesidade é uma doença, e é uma doença crônica com vários fatores. Muitas vezes as pessoas acham que é uma falha de caráter, isso não é verdade, né? Então, como doença, ela deve ser tratada, e todo mundo merece ser tratado com respeito, né? Um doente como qualquer outro. Então, Fábio, a primeira coisa que eu queria te perguntar é se os remédios naturais para emagrecer funcionam. E os suplementos? É uma fórmula mágica, né? Um chá, uma fruta, e aí? Como que isso... A pergunta é excelente, e essa pergunta eu ouço toda semana, para não dizer todo dia, ao menos toda semana lá no consultório. Vamos lá. Primeiro, desconfie de remédio natural. Um desses remédios, aspas, naturais, muito vendidos na internet, ele tem 108 milhões de citações no Google, aspas, comum, e nenhuma no Google acadêmico ou no PubMed. Ou seja, é no mínimo discrepante. Eles são muito procurados, como você colocou, André, pela questão de ser uma pílula mágica e por deixar subentendido que ele é natural. Se ele é natural, é porque ele não teria nenhum efeito colateral. Isso é uma falácia. Tudo que tem um princípio ativo, tudo que tem alguma substância que vai exercer alguma ação, obviamente potencialmente pode ter um efeito colateral. Então, cuidado com isso. Segunda questão é que nos Estados Unidos eles fizeram um levantamento com 51 desses remédios naturais para emagrecer e, pasmem, 92% tinham, desses remédios, suplementos, tinham alguma substância que era contraindicada pelo FDA, quase metade, 48%, tinha alguma substância banida pelo FDA. Em 2014, houveram 4.000, para ser exato, 3.900 atendimentos em emergências nos Estados Unidos decorrentes do uso de remédios naturais para emagrecer. Então, cuidado. Tem que ter uma coisa estudada, tem que ter respaldo científico. Suplemento, a maioria vai ter nível de evidência também muito baixo. Eu acho que a Raquel pode complementar, mas a maioria desses suplementos, se fosse para chutar alguma, e é minha opinião pessoal, deixando bem claro, a Abeso, a Abram, a SBEM, todas as entidades no Brasil e fora do Brasil
que estudam isso não recomendam, eu vou repetir, não recomendam nenhum suplemento para perder peso. Se você fizer uma revisão da literatura, talvez fibras solúveis, aumentar a ingestão de fibra solúvel, suplementar com fibra solúvel. Tem uma meta-análise que mostra uma perda de peso de 2 quilos em 6 meses, ou seja, foi estatisticamente significativo, clinicamente questionável, e chá verde tem uma perda de peso de 1,5 kg após 6 meses de uso em relação a placebo, ou seja, os que têm alguma ação clínica ou que tem relevância estatística é um resultado mínimo. Então, assim, de um modo geral, a gente podia afirmar muito cuidado com remédios naturais para perder peso e suplementos. A maioria, infelizmente, tem nível de evidência muito baixo, não dá para fazer uma recomendação formal. É isso aí, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas coisas milagrosas. Vou aproveitar, vou perguntar para a Raquel, qual é a recomendação da perda de peso, né? Todo mundo quer perder peso e quer perder peso muito rápido, né? Como que a gente faz isso? Quantos quilos que eu tenho que emagrecer por mês? Quanto por semana, né? Para eu perder peso de uma forma saudável, principalmente para eu recuperar, ter uma chance menor, né, de recuperar esse peso perdido. Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite, Andréia. Só antes agradecer o convite pela participação. Estou super feliz de estar aqui hoje podendo discutir isso com vocês. E respondendo aí a sua pergunta, né? Como vocês já tinham comentado antes, muitas vezes as pessoas elas vêm buscando um milagre, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Ninguém engorda em uma semana ou em um mês. Não é porque você fez coisas erradas, alimentação, exercício por um mês, por 2 meses, que você vai ganhar peso. Então, isso é um processo em longo prazo. E o emagrecimento ele tem que ser o caminho oposto da mesma forma, né? Então, não existe um milagre do emagrecimento. Mas eu estou fazendo a dieta, o exercício, o Marcos vai falar, né? Estou fazendo todo o tratamento prescrito, passou uma semana, eu não emagreci. Não é assim, não existe milagre. Então, a gente tem que entender que tem que ser um processo longo, né? É menos motivador, sim, mas é muito mais saudável quando a gente perde peso devagar. E é um processo bioquímico. Se você perde peso muito rápido, e depois a gente vai poder comentar melhor sobre essas dietas que estão na moda, hoje muito se fala de jejum, de low carb, que são dietas que até podem promover um emagrecimento rápido, mas isso não é saudável. Porque toda vez que você emagrece rápido, você acaba perdendo muita massa muscular junto, e aí o Marcos é o especialista nisso, né? E aí, quando você perde muita massa muscular, a tendência é você recuperar isso depois, no sentido que você engorda e você acaba engordando mais de gordura, e é o chamado efeito sanfona, ou efeito ioiô, que a gente tanto vê. Então, as pessoas emagrecem rápido, daí elas fazem uma dieta, ou independente, um medicamento, ou um remédio natural, aí como o Fábio colocou, perdem peso rápido e depois elas acabam ganhando peso rapidamente de novo, porque é um rebote bioquímico do teu corpo, né? O corpo não quer emagrecer rápido. Então, o primeiro ponto é, emagrecer devagar é sim mais saudável. Entendo que não é tão motivador para as pessoas, né? Mas a gente tem que entender que esse tipo de milagre não existe. Então, hoje, do ponto de vista da ciência, a gente sabe que quando a perda de peso de 5% a 10% do peso já é suficiente para você ter benefícios metabólicos, benefícios das doenças associadas. E é mais ou menos essa meta que a gente vai trabalhar. Então, isso é sempre individualizado, né? Cada pessoa, não adianta sentar ali no consultório e ficar perguntando quantos quilos você já emagreceu por mês ou por semana. Isso é uma coisa individualizada. Mas sempre a meta inicial é um emagrecimento de 5% a 10% do peso, normalmente em 6 meses. Então, o mais saudável, né, para dar um número mais real para as pessoas, é emagrecer em torno de 2 quilos por mês.
Então, podem ter pessoas que emagrecem um pouco mais, podem ter pessoas que emagrecem um pouco menos, mas essa perda lenta e gradual, ela é uma perda mais saudável e vai propiciar que você não tenha essa reaquisição de peso e evite esse efeito ioiô. E aí depois a gente pode comentar mais sobre outras dietas. Então, isso eu acho que é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas traçam metas inatingíveis, né? Elas querem perder, né? Eu já recebi paciente em novembro que queria perder 30 quilos para o Natal, né? Então, assim, eu até brinquei, falei, mas é para o Natal do ano que vem, né? Então, essa perda rápida, né? Ela pode, muitas vezes, ela é uma perda por desidratação, uma perda à custa de massa muscular. Então, a gente tem que ser muito realista, né? E, às vezes, uma perda menor de 5 a 10% do peso já vai te trazer muito benefício. Né? Acabou de sair um trabalho agora no Congresso Americano de Oncologia com pacientes obesas pós-câncer de mama, que com perda de 5% do peso em um ano, elas tiveram redução dos efeitos colaterais do tratamento, né? Então, assim, a gente já vê benefício. Então, é assim, tudo é lucro. Então, geralmente, eu vou traçando a meta com os pacientes, vou falando, ó, conseguimos e vamos fazendo outra coisa, né? E aí, vamos aproveitar, Marcos, eu quero perguntar para você, nesse período de quarentena, né? E aí, tem 500 lives, 1000 lives sobre exercício físico, né? Como que eu escolho qual que é bom para mim? Tem um critério? Como que eu posso fazer? Inicialmente, gente, boa noite a todos aí. Inicialmente, a gente orienta os pacientes, eu sempre oriento meus pacientes num princípio que eu gosto muito, que é assim, a gente precisa hoje combater o sedentarismo. O sedentarismo é uma das coisas que é mais agressiva para a nossa saúde que a gente pode imaginar. Inclusive, tem o último trabalho que saiu sobre o tabagismo, o título do trabalho era Sitting is the New Smoking, né, que é permanecer sentado é o novo cigarro, né, dados os riscos de você ser sedentário e os riscos em longo prazo são os mesmos de um usuário de nicotina. Então, assim, dito isso, eu coloco para os meus pacientes, vocês precisam fazer aquilo que vocês gostam para sair do sedentarismo. Se você gosta de aula de zumba, faça zumba. A André, eu sei que é uma excelente karateca, então vai fazer o karatê, vai fazer seus katais aí na sala, né? Quem gosta de fazer crossfit em casa vai fazer crossfit, treinamento funcional, com o personal trainer. É sempre interessante a gente ter um preparador físico que oriente, conduza nossos treinos, porque a gente tem que ter essa peculiaridade, né, de que alguns treinos por aí são muito generalistas, né, não tem muita especificidade, e para alguns pacientes que estão acima do peso, fazer algum tipo de exercício pode ser lesivo para ele. Quer dizer, não é o exercício em si, mas aquele movimento específico, aquela mecânica específica para esse paciente pode ser um pouco lesivo. Então, assim, não existe contraindicação para você fazer o exercício. O que existe são casos específicos, né, da pessoa. Né, se ela tem um sobrepeso, se ela tem uma limitação mecânica, se ela tem uma hérnia, né, mas assim, a sua pergunta é, tem alguma coisa melhor para escolher? Não, escolha aquilo que lhe faz bem. Né, então, para combater o sedentarismo é isso. Ah, legal, e assim, né, uma coisa que a gente sempre ouve muito, né, eu acho que isso dessa live é muito interessante, a gente precisa ter uma interação entre os profissionais, né, não adianta só tomar o remédio, ou só fazer o exercício, ou só fazer a dieta, né, a gente tem que ter uma indicação, né, e o paciente tem que aderir a isso, e escolher profissionais que trabalham com obesidade, e não desistir, porque muitas vezes a pessoa vai, né, procurar um profissional que não é um profissional que gosta de atender a obesidade, a gente sabe disso, tem gente que não gosta, ele é maltratado e ele acaba desistindo de fazer o tratamento. Fábio, eu tenho uma pergunta aqui para você. Pois não. A questão de ganho de peso na menopausa, né? Tem muitas mulheres que elas são magras, né? Ativas, passaram a vida inteira magras, mas elas entram na menopausa e ganham peso. Isso é real? Isso acontece mesmo? A pergunta é excelente. Existe um grande debate sobre isso. Alguns trabalhos sugerem que há um ganho de peso, outros que não, então não há uma unanimidade sobre o tema. Agora, o que é unânime é que há um aumento do depósito central de gordura. Isso aí
9 em cada 10 pesquisadores vão ter essa observação e vão concordar com isso. A menopausa favorece com que haja um aumento do depósito de gordura em região abdominal, que, como a gente sabe, é uma gordura mais metabolicamente ativa e mais, eu vou chamar de perigosa, né? Aquela gordura mais típica da mulher, que é o que a gente chama de femoroglúteo, aquela gordura mais nos quadris e nas coxas, ela tem riscos mecânicos, articulares, vários, etc. Mas do ponto de vista metabólico, ela é uma gordura que não aumenta muito o risco. Essa gordura abdominal, ela está diretamente associada com o risco de diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol ou triglicerídeo alto, infarto, AVC, câncer. Então, incontestavelmente, há um aumento do depósito de gordura abdominal. Isso é ponto pacífico. Polêmico, descendo do muro. Eu nunca fico em cima do muro, eu tento expor os dois lados para que possa haver um debate. A minha opinião é que, a minha observação, a minha prática clínica é que há um aumento de peso, sim, mas isso não é uma unanimidade acadêmica, isso é uma polêmica. Na prática, eu acho que há, sim, um aumento de peso também, e o que é pior, esse peso se dá às custas de obesidade central. Aí eu quero aproveitar, né, assim, isso é muito comum, as mulheres acabam reclamando muito de que elas sentem que o que aumenta mesmo é o abdômen, né, então é muito comum a pessoa falar assim, nossa, eu nunca tive essa barriga, né, então isso realmente é da menopausa, né, e a gente tem que ir atrás disso aí, né, muitas vezes eu falo que vai ter que ter mas antes eu comia essas coisas eu podia, agora eu não posso, então realmente é um período que você tem que tomar muito mais cuidado, e para quem nunca fez exercício é uma oportunidade de começar também, porque ajuda bastante. Perfeito. E lembrando o seguinte, reposição hormonal, desde que respeitadas as contraindicações, é uma terapêutica válida. Veja, a gente nem pode cair na falácia de que todo mundo tem que fazer reposição hormonal, não é obrigatório, tem pessoas que têm contraindicação a fazer, mas também não pode demonizar a questão da reposição hormonal. Reposição, quando bem indicada, é uma terapêutica válida e cientificamente respaldada, né? Tem que lembrar isso também. Eu lembro uma vez que eu fui no Congresso Americano de Obesidade, né, e teve uma manhã só sobre obesidade em mulheres, né, e eles falaram lá, eles são muito abertos com terapia hormonal, eles falaram que eles só contraindicavam se a pessoa tivesse tido câncer de mama, porque o aumento de peso era muito pior, né, do que o que acontecia em termos de hormônio, né, e hoje a gente tem muita segurança, né, quando você começou a reposição hormonal, as pessoas tinham muito mais medo. Em mulheres, vamos lá, a grosso modo, mulheres que tiveram câncer de mama, se uma coisa mais sofisticada, mulheres que têm genotipicamente, elas têm o gene, o o BRAT lá, que a Angelina Jolie teve, né, o BRAT1 ou o BRAT2. Ou seja, quem tem geneticamente exposição, ou quem teve câncer de mama, ou quem teve fenômeno tromboembólico, né, teve embolia pulmonar, ou trombose venosa profunda, ou infarto, ou AVC, nesse caso, a maioria das sociedades contraindica. Não havendo isso, é possível fazer, obviamente, reavaliando mama e endométrio a intervalos regulares, obviamente mantendo dentro da faixa normal. E lembrando que quando eu estou falando de hormônio, eu estou falando de estradiol e progesterona. As indicações do uso de testosterona em mulher, as indicações médicas são muito pequenas, né? Mulheres jovens, mulheres pré-menopausa, a única indicação de uso de testosterona, e mesmo assim questionável, é em quem tem insuficiência adrenal. Fora disso, não existe indicação do uso de testosterona em mulher pré-menopausa. Ponto. Isso é simples assim. Todas as entidades sérias do mundo se posicionam dessa forma. Em mulheres pós-menopausa, em uso de estradiol e progesterona,
e que continuam com baixa libido, com algumas alterações, é possível um teste terapêutico com testosterona em baixa dose. Lembrar que mulheres, em média, têm níveis de testosterona 8 a 12 vezes, em média 10 vezes menores do que homem. Testosterona injetável, testosterona isso, aquilo outro, implante, tem um nome simples para isso, é bomba. O que malandro, na minha época de menino lá no Recife, aqui no Recife, chamava de bomba. Tem bomba mais chique, tem bomba de rico, bomba de pobre, mas testosterona sem indicação em dose suprafisiológica é o uso inadequado de hormônio, ponto, é simples assim. Mas é isso mesmo, né? Sempre consultar um profissional para ver o que a gente pode usar, não pegar conselho, né? Não pegar coisas que a gente vê na internet, muitas vezes isso é falso. Bom, agora eu queria perguntar para a Raquel, a pergunta que vale, né? Vários bilhões de dólares. Qual a melhor dieta, né? Para emagrecer. Antes disso, deixa eu só fazer um comentário, né? A Ida, que é uma psicóloga muito querida e que trabalha com obesidade há muito tempo, está só reforçando que realmente a menopausa, por experiência própria dela, a gente tem, né? Mas vamos lá, Raquel. Essa é a pergunta que vale bilhões de dólares. Qual que é a melhor dieta para perder peso? Exatamente, né? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais escuto. Eu publiquei uma revisão científica esse ano falando sobre isso, e quando eu comecei a estudar, eu procurava essa resposta, né? Eu queria entender, entre todas essas dietas que estão na moda, o que é melhor. E aí, no final, qual que foi a conclusão e o que os estudos científicos hoje têm mostrado? Que não existe uma melhor dieta para todo mundo. E aí, de novo, a gente volta naquela história da individualidade, né? E puxando o gancho do que o Marcos falou, uma das coisas mais importantes para uma dieta funcionar é que você faça essa dieta, né? Então, às vezes, é importante que você busque uma dieta que você se sinta confortável em fazer, que você goste de fazer, porque a adesão vai ser um dos fatores principais para a dieta funcionar. E aí eu faço um grande parênteses. Raquel, mas eu adoro fazer a dieta da Lua. Funciona super para mim. Mas se a dieta da Lua não for uma dieta saudável, ela pode até funcionar para você perder peso. Mas se você não está ganhando saúde, qual que é a justificativa, né? Então, existem 3 pontos importantes que eu gosto de levantar quando a gente fala em melhor dieta. Então, primeiro ponto, é importante fazer uma dieta que você vai aderir. Não adianta nada fazer por um mês e não fazer mais, né? Então, a adesão é um dos primeiros pontos que eu vou colocar aqui. O segundo ponto é que para uma dieta funcionar, tem que existir restrição calórica. Então, por mais que a gente tenha evoluído nos conceitos da nutrição, nos estudos, as pesquisas científicas, essa matemática básica que a gente estuda há trocentos anos, ela ainda é super válida. Então, você só emagrece se houver uma restrição de calorias. Ou seja, traduzindo, se eu comer menos e gastar mais. E aí você vai gastar mais fazendo exercício físico, rompendo o sedentarismo que o Marcos estava falando, e eu vou ingerir menos calorias, né? E para ingerir menos, é importante você pensar em alimentos de boa qualidade, tá? E aí que vem a história hoje desse tanto de dieta que está na moda, né? Então, por exemplo, o jejum que as pessoas tanto falam. Jejum só vai funcionar... Então, peraí, só um pouquinho. Vamos aproveitar que já tem uma pergunta aí de jejum intermitente. Já pegou o gancho aí do que eu ia falar, né? Então, aí, gostaria de saber sobre o jejum intermitente. Quais os benefícios, malefícios? E aí, emagrece mesmo, não emagrece? Como que é? Então, em relação ao jejum, daria para fazer uma live só sobre jejum e eu poderia ficar aqui horas falando do jejum, porque realmente tem muita coisa para a gente falar. E eu vou tentar simplificar, né? O jejum funciona para emagrecer? Sim. Pode perguntar a qualquer pessoa. Se eu ficar em jejum, eu vou emagrecer? Óbvio que vai. Não preciso fazer nem estudo científico para isso, né? Mas o ponto é que as pesquisas têm mostrado que o jejum só funciona porque existe restrição calórica. Então, o jejum nada mais é do que uma ferramenta
para fazer você comer menos. E aí, se você está comendo menos, você vai emagrecer, né? Então, o jejum emagrece? Emagrece. É o único benefício que existe, né? E emagrece o mesmo tanto que se eu fizer aquela restrição comendo ao longo do dia. Tem outros pontos importantes para a gente levantar sobre essa história do jejum. Eu vou tentar resumir para não ficar falando muito complicado. É muita dieta, né? Do ponto de vista bioquímico, né? Mas o que acontece? Toda vez que a gente come, a gente produz um hormônio chamado insulina. E toda vez que você tem intervalos de refeição, você tem um outro hormônio, não tão famoso, mas que chama glucagon. E o que os estudos começaram a ver é que eles chamam isso de troca metabólica. Então, você come e tem insulina, você fica em jejum, né, intervalos de refeição, você tem glucagon. E o que os estudos científicos começaram a mostrar é que essa troca metabólica, você ter esses picos hormonais ao longo do dia, isso é saudável, isso é importante para o nosso organismo, né? Então, vem todos aqueles estudos que as pessoas falam de fazer jejum melhora a cognição, melhora vários parâmetros associados ao cérebro. Tem muito estudo mostrando isso. Só que, na verdade, o fundo bioquímico desses estudos não é o jejum em si, não é o ficar sem comer, e sim essa troca metabólica que a gente precisa. E o que tem acontecido? Que as pessoas hoje, com esse hábito de vida que a gente tem, de comer demais e de a comida muito gostosa, existe uma fartura de alimentos. Agora, com a quarentena, ficou pior ainda, porque tá todo mundo home office, né? A cozinha tá a 5 passos de distância. Então, você tá ali entediado, vai comer. E o que isso provoca é que a gente tem quase que um pico de insulina ao longo do dia. Você tem pouca chance de ter pico de glucagon. Então, eu vejo o jejum como uma forma de quebrar alguns paradigmas da nutrição, principalmente a ideia de que a gente é obrigado a comer de 3 em 3 horas. Porque eu já ensinei isso muito no meu consultório. Porque era assim que a gente estudava, né? Todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas. E a gente começa a ver que não. A gente precisa de dar intervalos entre as refeições para ter essa troca metabólica importante. E o grande levantamento crítico que eu faço ao jejum, como cientista que eu sou, né, é que eu preciso ficar 18 horas em jejum, 14 horas, dia sim, dia não. Quanto tempo eu preciso estar em jejum para ter os benefícios da troca metabólica? Então, para resumir, né, a troca metabólica é importante. Você ter intervalos entre as refeições é importante e é saudável. Agora, eu não preciso ficar em jejum 18 horas, 20 horas, ou dia sim, dia não, para ter essa troca metabólica. Isso, para algumas pessoas, pode ser até perigoso, né? Eu não sei se o Fábio, o endócrino, aí quer completar isso, mas às vezes o paciente diabético, ou, para essas pessoas pode até ser pior, porque você leva a uma descompensação. E outra coisa que eu costumo brincar muito com os meus alunos, né, e quando eu dou aula sobre isso, é que o pessoal vem com essa ideia de que a gente tem que resgatar o nosso ancestral humano, né, lá o homem da pré-história, que não existia essa fartura de alimentos e por isso a gente tem que ficar em jejum. Aí eu sempre brinco, eu falo, olha, eu concordo que não existe a fartura de alimentos que existe hoje, e é lógico que esse ser humano lá da caverna, ele fazia muito mais jejum do que a gente faz. Mas eu também não consigo enxergar nenhum homem da caverna olhando no relógio, esperando dar 1 da tarde para poder comer, porque é obrigado a ficar em jejum, né? Então, não existe esse benefício do protocolo de jejum, tá? Então, o que eu tenho ensinado hoje aí para tentar ensinar aos meus pacientes em relação a isso, é que o importante é a gente deixar ter fome. Todo mundo faz um exercício mental. Qual foi a última vez que você sentiu fome? Porque a gente come por vontade, por hábito, porque tá gostoso, né? E aí isso faz com que você não tenha essa troca metabólica que é importante. Então é importante a gente dar intervalos entre as refeições. De quanto tempo não tem uma resposta, né? Depende do quanto você comeu e do que você comeu, mas é importante que a gente tenha essa sensação de fome. Aprenda a dar esses intervalos.
É isso que eu posso resumir aí dessa história de jejum. Eu acho que assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é que não tem uma dieta milagrosa, né? Todo mundo quer isso e todo ano se lança isso. E se a gente procurar, tem várias, né, na internet. Sim. Né? Fábio, você quer complementar aí alguma coisa? Eu acho que a Raquel foi perfeita quando ela colocou que, primeiro, isso é só um instrumento. Jejum intermitente não é uma dieta, é um modo de se alimentar. Então é só uma ferramenta. Acho que a colocação dela foi perfeita. E a segunda questão, ela também foi perfeita, essa questão de comer de 3 em 3 horas, isso caiu por terra. Né? O que a gente tem que tentar fazer é adequar cota calórica e adequar a necessidade e ao hábito e ao estilo de vida de cada um. Eu brinco dizendo o seguinte, eu tenho 3 irmãs. Uma irmã minha, uma das minhas irmãs, come feito peão. Ela come só café, almoço, jantar, um prato colossal. Se você for mandar ela comer de 3 em 3 horas, você vai ferrar com a vida dela. A minha outra irmã é o padrão clássico que a gente chama de beliscador. Ela come pouco, mas fica comendo o tempo todo. Talvez, para essa minha irmã, talvez valha a pena ela lanchar, porque ela vai deixar de beliscar, que é uma coisa anárquica, para seguir um plano alimentar. Mas não é o fato de lanchar, é o fato de, como a Raquel colocou perfeitamente, seguir um plano. A dieta que vai funcionar, acho que ela foi brilhante nisso também, é a dieta que você faz. Porque se você não fizer, o resto é só retórica. Então, perfeito. Perfeito. Só eu concordo em gênero, número e grau. Eu queria só completar rapidinho, André, para terminar a pergunta, né, dos 3 pontos importantes numa dieta para emagrecer. Então, seria a adesão, você fazer uma dieta que você vai aderir, né? O segundo ponto é que essa dieta tem que ter restrição calórica e a gente tem ferramentas para fazer isso. E o terceiro ponto é que essa dieta promova saúde. Não adianta eu fazer uma dieta que vai fazer perder peso, e eu vou dar aqui o exemplo da cetogênica, que está sendo muito falado hoje, né? Provoca perda de peso? Sim, provoca. Agora, é uma perda de peso saudável, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, porque não adianta eu provar que aquela dieta emagrece. Ela tem que emagrecer com saúde, porque o meu objetivo de emagrecer é ganhar saúde, senão não resolve, né? Então, acho que esses são os 3 pontos que a gente tem que lembrar. Eu vou me permitir, viu, André? Vou pedir a sua autorização, mas já me permitindo uma brincadeira de péssimo gosto, que é o seguinte: num debate uma vez, alguém insistindo muito nessa tecla de emagrecer, e eu, como a Raquel está fazendo, priorizando a questão da saúde, que emagrecer é um meio de melhorar a sua saúde, não um fim por si. E alguém insistindo, eu digo, sabe uma coisa, bicho, então vamos fazer o seguinte: vamos fazer a dieta da Cracolândia. Aí o cara, como assim? Vamos todo mundo cheirar crack, porque é barato e tá todo magrinho. Você vai na Cracolândia, todo mundo magérrimo. Se for para ficar só magro, acho que é uma forma fácil. Uma pedra de crack, o cara passa 3 dias sem comer e vai ficar magérrimo. Agora, obviamente que isso é uma brincadeira de péssimo gosto, obviamente sua saúde vai ficar péssima, porque a ideia é que você emagreça melhorando saúde, mantendo-se nutrido. Isso é óbvio. E qualquer coisa fora disso é inocência ou no mínimo questionável. No mínimo questionável. Eu sempre falo para os pacientes, né, que o emagrecer, né, o perder peso é para a saúde. A estética é um brinde, né? O objetivo da gente não é esse, né? Então, assim, a estética é bem como um brinde. Aí, aproveitando esse gancho, eu queria fazer a pergunta de 10 trilhões de dólares para o Marcos, né? Eu sei que ele até dá uma pincelada nisso, mas, Marcos, qual é o melhor exercício para emagrecer? Né? Tem um monte de gente que faz inscrição na academia por 1 ano, vai por 1 mês, né? Não aparece. Qual que é o melhor? Tem isso? É o mesmo princípio do que a Raquel comentou, né? A gente não tem um melhor exercício para o emagrecimento. Só um parênteses aqui que é interessante colocar. Dentre os pilares do processo de emagrecimento, eu costumo dizer assim, o emagrecimento ele é músculo dependente. Então, se você tem massa muscular, você consegue manter um metabolismo energético adequado para manter aquele peso. Se você não tem massa muscular, fica muito difícil você sustentar, né, aquele peso. E, então, assim, na minha área, o que eu vejo muito? Né, o processo
de ganho de massa muscular, ele vai ser determinante para a gente poder ter um desenvolvimento de emagrecimento saudável. Saudável, sustentável e mantido. Né? Porque assim como a dieta, a gente tem que ter uma escolha de exercício de atividade física que seja sustentável. Eu não posso prescrever, eu não posso orientar para o meu paciente que ele faça uma atividade que ele não gosta, porque ele não vai ter adesão. Então, se ele não vai ter adesão àquilo ali, ele não vai fazer. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes. A gente precisa, primeiro, orientar alguma coisa que você gosta, que você se sinta bem, e segundo, alguma coisa que seja funcional para você de maneira eficiente. Aí eu vou deixar uma questão. O crescimento de massa muscular, ele é um fator que vai determinar a queima calórica por mais tempo. Né? A gente vê assim, ó, quando a gente pensa em construção de massa muscular, muitas pessoas falam assim, é igual um processo de construção de um prédiozinho. Você coloca um tijolo, e não é muito bem assim. Um processo de construção de massa muscular, ele é muito mais parecido com uma reforma. Você tem que primeiro destruir, quebrar algumas coisas, para no meio daquela coisa você vai construindo. Essa analogia eu faço muito com os meus pacientes. O exercício físico que promova essa entre aspas, né, essa destruição do tecido muscular, vai ser aquele que no período de repouso vai favorecer maior crescimento. Quando eu faço contração muscular, e essa contração muscular tem uma intensidade boa, uma intensidade ótima, eu vou provocar o que a gente chama de processo inflamatório. Gente, o exercício, ele gera um processo inflamatório no músculo. Então, essa inflamação, ela é uma inflamação benéfica, porque durante os períodos de repouso, o meu corpo vai estar trabalhando para reparar esse tecido muscular, que eu lesionei. E aí que vem a grande beleza do exercício físico no processo, na contribuição do emagrecimento, né? Quanto mais, assim, eu vou usar a palavra lesão, mas não entendam lesão como uma coisa negativa, né? Quanto mais lesionado eu tiver feito o exercício e eu introduzir nesse tecido muscular, mais energia eu vou precisar consumir para fazer a reparação do tecido que eu lesionei. É muito interessante, eu falo brincando nas minhas palestras, mas é assim, ó, a gente não emagrece na academia, a gente emagrece em casa, vendo Netflix, comendo pipoca. É ali que o maior processo de emagrecimento está acontecendo. A gente não pode esquecer que o músculo é um tecido endócrino. E tal qual um tecido endócrino, ele produz uma série de hormônios que quando você estimula a secreção dessa glândula, que é o tecido muscular, o efeito hormonal vai perdurar por horas e horas e horas. Então é aí que vem a beleza de você construir um arcabouço muscular, construir uma massa muscular para promover emagrecimento em longo prazo. Então, assim, não vai existir um melhor exercício para emagrecer. O que vai existir vai ser uma estratégia que você, junto com o seu personal, junto com o seu preparador físico, junto com a sua equipe multidisciplinar, vai ter que traçar, que seja de melhor aderência e adesão a você. Mas, dito isso, a gente tem que ponderar algumas coisas. Por exemplo, o paciente fala para mim assim, doutor, eu só gosto de fazer caminhada com o meu cachorro, mas eu sou essa paciente da Andréia aí, que quer emagrecer 30 quilos de novembro a dezembro. Puxa, aí a gente vai ter que adequar as expectativas, né? Porque será que o que você está fazendo realmente vai levar você no seu objetivo? E aí isso é importante adequar em relação ao que você está predisposto a fazer, para quais são os seus objetivos de meta. Então, isso é um ponto muito importante que a gente tem que traçar. Outro ponto, só para finalizar o pensamento, é com relação à supercompensação que nós temos frente ao emagrecimento. Gente, o nosso corpo, ele é adaptado, sim, a ter maior peso. Então, o nosso corpo vai fazer de tudo para ter o maior peso. A gente perder peso não é algo fisiológico, se a gente for olhar de uma maneira, em termos de sobrevivência. Então, o que a gente coloca muito é que essa adaptação cerebral hipotalâmica frente ao emagrecimento, ela age contra o processo de emagrecimento em si. Então, quando a gente começa a perder peso, automaticamente existem compensações que o nosso corpo faz para reduzir, dentre outras coisas, o nosso metabolismo. Os últimos trabalhos que saíram aí colocam como em torno de 30 calorias de redução, né, por cada quilo de peso que a gente diminui. Então,
Vejam, para cada 1 quilo de peso que a gente diminui na balança, nós temos uma depressão calórica diária de 30 calorias. Aí você fala assim, mas Marcos, 30 calorias não é nem um sonho de valsa. Isso não é nada. Mas vai somar isso aí no longo prazo. E ver o quanto que você vai precisar, né, quanto que esse montante vai resultar em longo prazo. Eu acho assim, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer exercício, mas falar que eu pulo da minha cama de manhã cedo muito feliz, né? Não vai. Assim, nada é mais gostoso que a nossa cama, que o nosso sofá. Mas a hora que você está lá fazendo exercício, fala que bom que eu vim, né? Então, acho que o difícil Exato. realmente é o movimento de ir, né? E também ter que ter essa expectativa. O exercício também não é como a dieta, como o medicamento. Ele não é só para você perder peso para a estética, né? É uma melhora para a saúde, né? Então, isso que a gente tem que focar sempre, né? De melhorar a saúde. E, Andréia, é tão interessante isso que eu costumo dizer o meu exemplo para os meus pacientes. Eu falo assim, olha, eu trabalho com movimento humano há 15 anos. Eu nunca senti motivação para malhar. Se eu for esperar ter motivação para fazer, nossa, agora eu vou fazer exercício físico, não vai vir. Por isso que o primeiro passo que eu falo para meus pacientes é, você precisa ter organização. Porque os nossos pacientes são um pouco atrapalhados com relação à gestão do próprio tempo. Né, procrastinam muito, inventam uma desculpa aqui, outra ali e tal. E então, às vezes, esse atrapalho em relação a gerir o próprio tempo acaba virando uma desculpa para não se movimentar por falta de motivação. Então, gente, não esperem que a motivação venha para vocês fazerem. Ela não vai vir. Exatamente. Bom, vou aproveitar, Fábio, tem uma pergunta aqui. Ó. A Daniela está perguntando se o jejum prolongado a longo prazo aumenta a avidez da célula em absorver os nutrientes e provoca maior armazenamento de gordura, né? As pessoas falam, mas se eu fizesse jejum intermitente, se eu ficar muito tempo em jejum, eu vou ter um efeito rebote depois? Eu acho que depois também, se a Raquel quiser complementar. E aí, isso endocrinologicamente é verdade? Veja, isso são hipóteses. É porque tem que ter muito cuidado. Às vezes, você pega uma coisa que é uma hipótese e afirma como se fosse uma verdade. Tem uma diferença grande entre plausibilidade biológica. Plausibilidade biológica é quando alguma coisa pode ser... Existe alguma lógica biológica que poderia justificar aquele fato, mas isso é totalmente diferente de ser clinicamente verdade, de ser uma verdade. Então, essa é apenas uma hipótese. Em relação ao jejum intermitente, como a Raquel já colocou, os estudos que comparam o jejum intermitente com a dieta clássica, um jejum moderado, uma restrição moderada clássica, mostram que os resultados são semelhantes. Ou seja, o jejum funciona, não é picaretagem, não é invenção, é uma coisa que tem respaldo científico. No entanto, o resultado foi similar a uma dieta, a uma restrição calórica clássica. É alternativa, é ferramenta, é o que se enquadra melhor para a questão da sua vida, da sua prática. Pega-se também essa ideia assim, porque tal remédio, quando eu paro de tomar, tem um efeito rebote. É outra falácia, é outra coisa que é mal avaliada. Veja, e o Marco colocou muito bem, no Congresso Europeu de 2018, eu acho, uma das principais palestras de sala única, aquelas para 5 mil pessoas, foi uma pesquisadora de Masters, me perdoe, eu não me lembro o nome dela agora, uma holandesa, mostrando que o principal fator de predição, de manutenção de peso, era a sua massa magra. Se você perde muita massa magra, a sua chance de recuperar peso é estratosférica, é diretamente proporcional. Então, daí a importância de perder gordura, preservando massa magra. A massa magra, ela gasta 2,5 vezes a 3 vezes mais energia, um miócito, do que um adipócito. Então, quanto maior o seu percentual de gordura, mais lenta sua taxa metabólica. Aí, voltando para remédio, por exemplo, você toma um remédio, aí você toma
e fica sem fome nenhuma. Aí acho o máximo, porque está sem fome nenhuma. Não come nada, não faz exercício, não muda teus hábitos e está achando maravilhoso. Perdi 8 quilos em um mês, doutor Fábio é o melhor. Aí daqui a um mês, quando tu parar o remédio, 1 mês e meio, vai recuperar tudo de novo, só que você vai estar pior. Porque mesmo que você volte para o mesmo peso que você estava antes, você vai ter mais gordura do que você tinha antes. Ou seja, você é proporcionalmente mais gordo, embora tenha o mesmo peso. E qual é a implicação disso? Exatamente como o Marco já colocou, a tua taxa metabólica basal vai lá para baixo. Então, tu vai fazer a mesma dieta e vai perder menos peso. Aí você repete isso. Quando você cai nessa armadilha de só confiar em remédio, veja, eu sou fã de remédio, eu prescrevo remédio, eu sou médico alopata, mas está muito claro que, principalmente no tratamento de obesidade, remédio sozinho não funciona. Remédio tem que vir junto com a dieta adequada e com exercício físico, porque senão você vai entrar nessa armadilha de trocar músculo por gordura. Toda vez que você perde muito peso, só tomando remédio, sem comer nada e sem fazer exercício, o que você está fazendo é trocar músculo por gordura. É como se você estivesse pegando um empréstimo com juros de 10% para pagar um empréstimo com juros de 5%. Você vai quebrar, não tem para onde correr. Então, não tem mágica, tem que ter dieta adequada, exercício físico e o remédio é importante, também não pode ter remédio-fobia, não, remédio, desde que o remédio seja prescrito de maneira adequada. Aí tem que avaliar se aquela pessoa tem alguma contraindicação ao remédio, se tem algum risco de interação medicamentosa com outro remédio, se está tendo algum efeito colateral, tudo isso tem que ser pesado, mas tem que vir no pacote, porque isso é tratamento de longo prazo. Raquel, tem uma pergunta aqui para você, tá? A Iracema está perguntando como que a gente freia a fome noturna, né? Então, tem pessoas que, eu falo que isso é a síndrome de quem trabalha, né? A pessoa come mal o dia inteiro, a hora que ela chega em casa, ela fala, agora eu tenho direito a comer. Então, ela quer comer tudo que vê pela frente, né? E tem gente que realmente tem muito mais fome à noite. Tem uma estratégia para diminuir isso? Tem sim, né? Eu ia dizer assim, primeiro a gente tem que avaliar qual que é a causa dessa fome noturna, né? Essa causa pode ser, às vezes, porque o que acontece? Muita gente entra nessa vontade de fazer dieta, aí vou dar um exemplo típico, a pessoa acorda, só como meio mamão de manhã, depois vai almoçar, só almoça uma salada, aí a pessoa passa o dia inteiro envolvida ali no trabalho e preocupações e outras coisas e acaba esquecendo de comer e só comeu isso. E aí, quando ela chega em casa, que é o momento que ela relaxa, que aí ela fala, nossa, agora eu vou aproveitar o resto do meu dia, ela tem aquela fome de leão para comer tudo que ela não comeu durante o dia, né? Então, isso pode ser uma causa dessa fome noturna. Então, aí, o que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar ajustando a alimentação ao longo do dia. Então, às vezes, quando a gente reajusta, aí você vai reajustar o almoço. Então, vamos supor que a pessoa só almoce uma salada, ela passa a almoçar uma salada, uma fonte de carboidrato integral e uma fonte de proteína, por exemplo. Então, com isso, você distribui melhor as refeições ao longo do dia e isso pode ajudar a frear essa fome noturna, né? Então, essa pode ser uma estratégia. Se as pessoas comem, né, se a causa dessa fome noturna é mais uma questão de ansiedade, de estresse, uma coisa mais emocional, daí não adianta a gente só mexer na alimentação. A pessoa tem que pensar também o que está desencadeando essa fome noturna. Então, aí vai precisar, por exemplo, de um acompanhamento psicológico, de algum outro tipo de suporte para auxiliar, né, nesse tratamento e ajudar a melhorar essa fome durante a noite. E existe ainda a síndrome do comer noturno, que aí é uma outra coisa, né? Já é uma doença que a pessoa acorda de madrugada e é um distúrbio alimentar. Da mesma forma que a anorexia, a bulimia, existe esse distúrbio alimentar chamado síndrome do comer noturno. E aí também não adianta eu só reorganizar a alimentação ao longo do dia. A pessoa também precisa de procurar algum outro tipo de tratamento
para esse tipo de distúrbio. Então, aí vai depender muito da causa. Mas, de modo geral, Iracema, você que perguntou como frear, né? Na maior parte dos casos, quando é só essa coisa típica de chegar em casa e disparar, comer, muitas vezes controlando a alimentação, redistribuindo melhor os alimentos durante o dia, a gente consegue melhorar muito essa questão da fome. E aí tem várias estratégias nutricionais que a gente pode utilizar. Tem gente que tem muita compulsão por doce, então às vezes eu adoro receitas, indicar outras coisas, né? Eu brinco aqui em casa que quando me dá vontade de comer doce à noite, eu como cajuzinho. Daí eu pego uma castanha de caju, enfio numa ameixa seca e brinco que é cajuzinho. Então, tem várias estratégias que a gente usa para se auto-enganar, às vezes, nesse sentido, e isso pode ajudar também, mas, de novo, é feito de uma forma individual. Cada pessoa vai precisar de uma orientação individualizada. Desligado. A gente tem que reforçar sempre, né, que a obesidade é uma doença com várias causas, né, então por isso a gente tem que ter várias estratégias, né, a pessoa não é obesa porque ela come demais, tem gente que come muito mais e não é obesa, né, a gente não tem uma causa única, né, muita gente tem preconceito com remédio, né, porque ela acha que a obesidade é por falta de vontade, ela não entende aquilo que é uma doença, e tem muito médico que tem preconceito com remédio também, né, às vezes ele fala assim, paciente, nossa, não acredito que você vai tomar isso, né, mas são pessoas que não entendem que a obesidade é uma doença. Queria perguntar para o Marcos, né, a gente está tendo um período aí diferente agora na quarentena, que a gente tem usado muito a internet. A gente só perde peso fazendo academia, ou eu consigo perder peso fazendo exercício em casa também? Isso é possível? Opa, não somente é possível, quanto é essencial a gente manter nossos níveis de atividade física, né? E aí, a gente sempre pensa assim, puxa, mas não vai dar certo, não vai dar resultado eu fazer em casa, não tem nem aparelho, não tem nem pezinho, né? Não tem nada, né? E não, existem estratégias que a gente consegue adequar o nosso treinamento em casa como um treino funcional. Se a gente for falar, por exemplo, uma pessoa obesa, né, que tem uma grande quantidade de gordura, e aí não vai para a academia, não ia para a academia por questões, como você falou agora, André, até de preconceito mesmo, né? Os meus pacientes da bariátrica, 4% deles frequentam a academia. Então, quer dizer, não é uma pandemia que vai impedir, sabe, já não iam para a academia antes da pandemia, né? Então agora é que não vão mesmo, né? Então, existe uma grande complicação, até profissional, de saber, como área mesmo, educação física, de nós, como educadores físicos, sabemos receber um paciente desse numa academia, por exemplo, né? De tratar um paciente com o devido cuidado, carinho e atenção que ele merece. E aí chega essa pandemia e a gente se depara com um ambiente caseiro, e aí a pessoa pode perguntar assim, mas Marcos, o que eu posso fazer em casa, né, que realmente possa surtir efeito? Se a gente fizer uma pequena conta, e eu pegar um paciente, por exemplo, que pesa 100 quilos, e eu falar para esse paciente sentar e levantar de uma cadeira 10 vezes, esse paciente levantou 1 tonelada. Então isso é um treinamento de força. Isso é um treinamento que vai dar efetividade e vai promover aquilo que eu falei anteriormente, que é esse estímulo no tecido muscular, de contração muscular, para ele produzir, queimar mais gordura no repouso. Então, existe sim toda uma série de estratégias que eu posso utilizar com o peso do meu próprio corpo em casa, de maneira adaptada, que vai me gerar benefícios tão bons quanto numa academia, ou no espaço físico onde eu fazia anteriormente. Então, é totalmente possível a gente adequar o nosso ambiente em casa para fazer exercício físico. Pegando esse gancho que você falou agora, André, com relação à pandemia, eu ressalto que não somente o exercício físico programado tem que ser levado em consideração, mas as nossas atividades de vida diária também, porque isso é um fator determinante na continuidade do emagrecimento. Se a gente for fazer uma conta em relação ao número de passos que a gente dá ao longo do dia, esses passos são muito aquéns, né, são muito inferiores aos recomendados pelas organizações internacionais. Né, dificilmente a gente consegue dar 10 mil passos dia,
né? E isso tem um fator preditivo no controle de peso. Se a gente for somar agora, né, com a pandemia, que nós estamos muito mais reclusos em casa, despenca. Né? Então, a gente não tem minimamente um gasto energético suficiente nesse tempo de pandemia. E por que eu estou falando isso? Porque eu gosto muito de citar um trabalho, uma das diretrizes do Colégio Americano, né, American College of Sports Medicine, que ele fala o seguinte: é importante nós não permanecermos mais de 1 hora em posição sentada. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é, para cada hora que você passa sentado, você precisa passar 10% deste mesmo período em locomoção, em atividade. Então, se você passou 1 hora sentado, você precisa ficar 6 minutos em locomoção na sua casa. Que seja lavando uma louça, que seja fazendo uma faxina, que seja arrumando uma gaveta. Mas você precisa ficar em locomoção nesse espaço. Se você passou 2 horas sentado, você precisa fazer 12 minutos de atividades domésticas em casa, que seja um trabalho de locomoção, vai brincar com seu cachorro, etc., com seus filhos. Por que isso é importante, gente? Pode parecer um detalhe, mas isso é um fator preditivo também para o controle de peso. Dar importância às atividades de vida diária nesse processo de quarentena é tão importante quanto a gente fazer o exercício físico programado em treinamento funcional caseiro. Eu acho que assim, né, o mais importante, eu acho que é da live de hoje, a gente mostrar a importância de vários tratamentos, né, que não é uma coisa só, que a gente tem que trabalhar em conjunto, né, e assim, uma das coisas que a gente quer sempre ressaltar muito no Obesidade Brasil, né, é a importância dos estudos científicos, né, e aí eu queria ressaltar para quem está assistindo, que todo mundo falou de estudo, né, ninguém falou, eu acho, né, eu que é dessa forma, não é. O que acontece é que a gente tem que ter um embasamento, porque às vezes a gente acha que a dieta funciona, mas ela não funciona. Na hora que a gente faz o teste com as pessoas, não funciona. Às vezes a gente acha que o remédio é maravilhoso, né? Teve um remédio há um tempo atrás que foi testado e todo mundo começou a fazer propaganda dele, mas na hora que saiu o resultado, a gente viu que ele dava uma alteração de comportamento importante, né? Então, assim, e tudo precisa ser estudado, né? O exercício físico, a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa acha que o que vai funcionar é sentir dor, no dia seguinte está todo dolorido, né? Isso é um exercício mal feito. Então, a gente precisa muito dos estudos, né? E os bons profissionais, eles estão centrados nisso, isso é uma das coisas que a gente, um dos preceitos para a gente escolher os nossos colaboradores no Obesidade Brasil, né? E eu queria ressaltar a todos, né, que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar a live, mas se vocês quiserem mais informações, todos eles escreveram, né, no site, então vocês podem procurar os textos lá para falar sobre isso, para ler um pouquinho mais. E se tiver alguma dúvida, entrar lá em contato com a gente, que a gente também passa para eles. Fábio, a gente está quase, né, encerrando aqui. Então, assim, eu queria te perguntar uma coisa, né, que todo mundo pergunta, e aí, meu objetivo era perder 30 quilos, eu perdi, eu posso parar meu tratamento? E aí eu vou pedir para você fazer suas considerações finais também. E acho que não está, o teu microfone está fechado. Agora, antes de qualquer coisa, parabéns a você, parabéns a entidade Obesidade Brasil pela prestação de serviço e pelo nível tão alto de debate, de sugestões, de discussões. Respondendo objetivamente, não. Quem perde peso vai ter que estar atento, vai ter que focar em manter esse peso. Perder o peso talvez seja a parte mais fácil da história. A parte mais difícil é manter isso, porque acho que tanto a Andréa quanto a Raquel colocaram essa analogia no início, isso é uma construção. Então, você construiu a obesidade, depois você desconstruiu essa obesidade, e agora você, tendo construído, e acho que o Marco também falou a questão da reforma, tendo terminado a reforma é constante, a reforma não tem data para acabar. Então, a minha consideração é só essa, que isso é uma mudança, o nome já diz, é mudança de estilo de vida. E enquanto você tiver vida, você vai ter que fazer isso.
Eu sempre falo para os pacientes que a obesidade é uma doença crônica, né? Ela não tem cura, ela tem controle. Então, o fato de você estar magro, de você estar com o peso que você quer, não quer dizer que você está curado. A doença está aí, né? A hora que você para o tratamento, ela volta. É a mesma coisa quando eu tenho pressão alta. Ninguém fala para o hipertenso, a hora que sua pressão estiver normal, você para o remédio, você volta a comer sal, você para de fazer exercício. Para o diabético, você vai parar seus remédios, parar de fazer exercício, parar de fazer dieta, né? Mesmo com a bariátrica, né? Eu falo para eles, você vai perder o peso com a bariátrica, mas a doença está aí, você não está curado, você está controlado, né? Então, acho que isso é muito importante da pessoa entender que ela tem que continuar o tratamento. Senão, acontece o que a gente vê sempre, o tratamento não funcionou, porque eu perdi o peso, depois voltou tudo. Aí eu sempre pergunto, mas você continuou o tratamento? Né? Não continuou. Então, Raquel, a mesma coisa que eu queria perguntar para você, isso eu sempre me pergunto, doutora, eu vou ter que ficar de dieta pro resto da vida, né? E aí? Vou dizer que dieta não, né? Não precisa ser dieta para o resto da vida. Mas é a mudança de estilo de vida que o Fábio falou perfeitamente, né? Então, assim, para deixar as minhas considerações finais, queria agradecer o convite. Para mim é um prazer fazer parte desse time da Obesidade Brasil, né? E eu fico muito feliz de ver que todo mundo está empenhado com o mesmo objetivo, que é de falar de ciência, de evidência científica. Eu falo muito isso, né? Nas minhas aulas, inclusive, nutrição não é uma opinião, é ciência. Não é o que eu acho, é o que as evidências estão me mostrando. Então, eu levanto muito essa bandeira e fico feliz de fazer parte de uma equipe que levanta essa bandeira também. E o que eu falo é isso, não existe dieta, existe mudança de estilo de vida. Então, não vai funcionar, se você parar, vai deixar de funcionar. Então, a gente tem que entender isso e aderir isso como uma mudança de estilo de vida, como uma mudança de alimentação. Então, também não significa que você nunca mais na vida vai poder ir num evento social e comer uma coisa diferente que você gosta, né? Não, a gente tem que achar, eu sempre falo com os meus pacientes, a gente tem que achar um equilíbrio, a gente tem que achar um meio de caminho que fique bom para você, que você seja feliz, que você tenha uma vida social, mas que isso seja saudável, né? Então, a gente tem que achar esse meio de caminho para isso não ser uma dieta e sim uma mudança de estilo de vida. E o que eu quero deixar também é essa mensagem, né? Não existe uma dieta mágica, não existe um alimento mágico, como não existe um chá que faz milagre, né? Hoje está na moda aí dos chás, o chá que desincha, o chá que emagrece, o chá que não sei o quê. Não existe esse milagre, né? A pessoa pode tomar 2 litros de chá e ela só vai emagrecer quando ela fizer exercício físico, alimentação saudável, e aí, às vezes, quem leva a culpa é o chá, né? Então, não existe esse tipo de solução milagrosa, e a gente precisa, sim, entender a obesidade como uma doença e que precisa de controle, né? E que isso tem que ser individualizado, não adianta a gente entrar lá no Dr. Google e baixar uma dieta, porque aquilo não vai funcionar. Então, as coisas elas têm que ser individualizadas e por isso que é importante que os pacientes procurem um acompanhamento, uma pessoa que seja um profissional especializado nisso, porque ele vai conseguir dar um melhor suporte e, com certeza, vai ter bons resultados. E assim, um bom profissional para atender obesidade é quem realmente entende que obesidade é uma doença, né? Que a gente tem a gente não culpar o nosso doente, né? Hoje, né, me mandaram umas perguntas a respeito da vitamina B17. Aí hoje eu estava assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar nessa vitamina nos meus vários anos de formada, né? Então eu só queria dar um exemplo, o pessoal está usando isso para cura de câncer, tá? Isso não existe. Por favor, não compre a vitamina B17, mas assim, todo dia surge um alimento novo, uma dieta nova, um exercício novo, um remédio que as pessoas estão achando que vai acontecer um milagre, né? Primeiro que a doença crônica não tem cura, né? Controle, por isso que é difícil, né? E outra, o tratamento é sempre individualizado, não adianta você achar que a dieta que a sua vizinha está fazendo, o exercício que o seu amigo está fazendo, né? O remédio, que muitas vezes a pessoa fala, compra 2 caixas e me dá uma caixa desse remédio que vai funcionar, né? É sempre para você, né? Então, isso é muito importante.
Marcos, eu estou colocando os elogios aí, gente, estou muito feliz, pessoas muito queridas, né, a Maria Emília, que é uma querida, está assistindo, escreveu uma parte de obesidade e envelhecimento comigo, tá? Marcos, Legal. queria tuas considerações finais, queria falar, e aí, a gente faz exercício um mês, perde peso, nunca mais eu preciso voltar a fazer exercício? Quem dera, né? Eu digo assim, ó, gente, o nosso corpo, ele é cheio de dobradiça, né? Cheio de articulação. Ele não foi feito para ficar parado. Tem que se manter em movimento. E eu vou tomar a liberdade de roubar uma frase de um grande amigo meu, Dr. Clayton Macedo, que é o nosso chefe do ambulatório de endócrino aqui da Unifesp, que ele fala uma sentença muito interessante. Ele fala assim, ó, o sedentarismo, ele é uma doença endócrina que gera uma atrofia na glândula muscular. Eu acho brilhante essa definição que ele tem, né? Porque a falta de movimentação, essa hipocinesia, né? A falta de movimentação, ela atrofia a nossa melhor glândula de queima de gordura, que é o músculo. Né? Então, se a gente parar de se movimentar, vai parar de fazer a função do tecido muscular. Então, não existe essa história de a gente, eu atingi meu peso ideal e agora eu vou parar de me movimentar. Não é assim que funciona, gente. Para dar minhas considerações finais, eu gosto muito de encerrar as minhas palestras falando assim, ó, o tratamento da obesidade, ele em suma tem 2 pilares, né? É o pilar da organização e o pilar da disciplina. Primeiro a gente organiza as coisas que a gente precisa, estrutura a casa, fala com profissionais, se informa, né? Mantém toda a parte organizacional. E a segunda parte é a gente ter a disciplina para cumprir aquilo que organizou. Ponto. Se a gente mantiver esses 2 pilares, organização e disciplina, a gente vai longe. Por isso que eu sou muito honrado com a Andréia, que está aqui presente, a Andréa Levi, o Chiavon, que fizeram um convite para fazer parte dessa grande entidade, desse grande instituto Obesidade Brasil, porque isso faz o diferente, esse tratar diferenciado não somente com a ciência, mas com o carinho que a obesidade merece. Eu sou muito grato por esse convite de vocês para fazer parte desse time. Muito obrigado, gente. Bom, gente, queria agradecer a todos. Eu coloquei para todo mundo ver o site que estavam me perguntando aqui no chat, tá? No site nós temos vários textos sobre obesidade, né? Tem também as nossas mídias sociais, que sempre tem post, tem no YouTube que tem os vídeos. Para quem chegou só no finalzinho, teve gente que colocou isso aí, vai o vídeo ficar gravado para vocês assistirem. Tá? Queria agradecer muito o Fábio, a Raquel, né, o Marcos, é assim, né, a Obesidade Brasil é uma ONG, né, então todo mundo que está lá está para ajudar, a gente não tem fins lucrativos, a gente quer realmente que vocês tenham boas informações, né, muitas vezes as pessoas têm preconceito, elas acham que quem faz a live, quem faz os posts dos vídeos são profissionais ruins, né, mas na verdade não é isso, a gente precisa de gente boa falando, né, gente com embasamento científico para dar boas informações, porque a internet está aí, ela ajuda muito, a gente está vendo isso agora nesse período de quarentena, e ela veio para ficar, né, então procurem boas informações, entendam que vocês têm realmente uma doença, né, que vocês merecem ser tratados, e se alguém tratá-los mal em procura de atendimento, tem bons profissionais que querem atender vocês. Tá bom? É isso, gente. E sempre se informe, tá? A informação sempre empodera a gente do tratamento. É isso, quero agradecer a todos e aí até a próxima live, gente. Tchau, muito pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.